Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Javascão. Eu sou o Luan Antoniel e falaremos de Paysandu 0, Vasco 2 pela terceira fase da Copa do Brasil. Resultado que se construiu no segundo tempo, depois do primeiro tempo muito difícil do Vasco, muito ruim, mais uma vez um primeiro tempo ruim do Vasco, porém um segundo tempo com autoridade e gigantismo que o Vasco tem que jogar sempre e tem que ser. Enfim, pescar esse também para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar comigo aqui o vídeo, o que vocês acharam da partida de hoje e falar, comentar aqui comigo, isso me ajuda bastante. Compartilha também com seus amigos mais um vídeo falando, mais um vídeo não, mais um canal falando de Vasco da Gama aqui no YouTube. Bom, o Vasco veio a campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Barros, Thiago Mendes, Tietê, Rojas, Gomes e Spinelli. A única novidade assim mesmo foi o Spinelli na vaga do DVD. O Renato veio com o time titular e eu acho que foi um acerto. Eu acho que o Vasco teria que jogar esses dois jogos com o titular. Aí joga hoje com o titular, joga domingo contra o Corinthians, na outra quarta, Sul-Americana, a gente já sabe. Estamos cagando e andando com todo o respeito do linguajar. A gente não tá focado nessa competição e né, as nossas frentes tem que ser essa. Copa do Brasil, que dá muito dinheiro. Eu sei que a Sul-Americana também dá se ganhar, mas Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, o Renato fez bem, fez certo, encaminha a vaga hoje. Óbvio que, pô, com 3-0 que o juiz tirou da gente, o juiz tirou o nosso 3-0, ficaria muito melhor. Porém, 2-0 não tá ruim. Cara, isso pode se voltar contra mim, mas ser eliminado pelo Paysandu já seria uma vergonha histórica. Ser eliminado depois de abrir um 2-0 na casa deles, ou seja, ser eliminado dentro da nossa casa, tomar essa virada, vai ser uma das maiores vergonhas da história do clube. Então, acho que o Vasco encaminha muito bem a sua classificação. Porém, futebol, doideira, obviamente não estamos classificados ainda. Estamos bem encaminhados, mas classificados ainda não. Mesmo porque o juiz sonegou um gol do Vasco. Inacreditável. Assim, eu tento não falar de arbitragem aqui, mas o nosso querido, eu acho que é o Abate-Abel, né? O Ramon Abate-Abel, que estará na Copa do Mundo, o árbitro que estava na geladeira aqui no Brasil, estará na Copa do Mundo. O árbitro ruim, o árbitro fraco, estará na Copa do Mundo. Ah, Luan, mas quem é bom? Pô, com todo respeito, não é ele. Ele que não é. Bom, ele que não é. Então, inacreditável o VAR ter chamado, ele ter ido, ele ter anulado esse gol. Cara, um lance que nenhum jogador do Paysandu reclama. Os jogadores do Paysandu reclamam de uma suposta mão do Puma no começo da jogada, que não foi mão. O lance, ninguém reclama, nem o cara que tá envolvido. Ninguém reclama. Quando eu vi ele esperando, eu pensei, ele deve estar vendo a mão do Puma. Não foi nada, vamos seguir o jogo 3-0, tão bonito. Segundo tempo, o segundo jogo joga até com sub-20. Não, ele foi anular o nosso gol. Inacreditável. Inacreditável. Óbvio que futebol, enfim. Mas é por isso que lá fora tá melhor. Por isso que lá fora tem jogo. O jogo flui. Vocês viram o gol do Haaland contra o Arsenal? O Haaland está segurando o Gabriel Magalhães, porque o Gabriel Magalhães está segurando ele também. E é uma agarra-agarra. Se fosse só ele agarrando, ok. Não, mas o cara do Paysandu puxa ele antes, por exemplo. Enfim, o gol do Haaland, o Haaland tá puxando a camisa do Magalhães e puxa e faz o gol e o VAR vai embora. Não tem essa, se o juiz não viu nada, o VAR também não vai ver. Tchau, vai embora. Ou é gol. O jogo aqui, o VAR influencia muito. Tem que ser um negócio muito descarado para anular, para o VAR entrar. Essa é a minha opinião. Tinha que ser um negócio muito descarado. E não foi nada. O pior é isso, não foi absolutamente nada. Por isso que eu tenho uma teoria. Juiz de futebol nunca jogou bola na vida. Na vida. E juiz de futebol não tem que ser juiz. Quem tem que ser juiz são ex-jogadores que entendem, sabe? O que é falta e o que não é. Os boleiros sabem qual é a falta que tem que. Tá entendendo? Então, o juiz tendo lá esse terceiro gol do Vasco é inacreditável. Porém, vamos falar do jogo. Esquece o juiz. Já falei de juiz, então chega. Mas que o 3-0 a gente ficaria bonito na fita, a gente ficaria. Enfim. Primeiro tempo, como eu falei aqui, lá e cá, o Paysandu conseguiu até pressionar o Vasco.
E eu vi a merda acontecer no primeiro tempo. Eu jurei que o Paysandu ia fazer o gol a algum momento. Tava uma pressãozinha chata, principalmente na bola aérea deles. Mas nada aconteceu. O primeiro tempo 0 a 0, o jogo tava movimentado, pegado, mas terminou 0 a 0. E destacar a briga de Thiago Mendes e Puma Rodrigues. Eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe direito, mas pode ser que o Thiago Mendes tenha cobrado o Puma Rodrigues naquela roda no meio do campo antes de ir para o vestiário. Eu acho que o Puma não deve ter gostado muito. Eu estou deduzindo isso, né? Eu não sei se foi isso, mas eu creio que seja isso. Ficou claro que o Thiago Mendes estava cobrando. Agora, o que que foi exatamente, não sei. Mas ele realmente, o Puma realmente ficou muito bravo e deu a entender que foi isso. Que não sei se o Puma falou tipo assim, cara, pô, pelo amor de Deus, né? A gente vai pro vestiário agora, vamos consertar isso lá dentro. Pô, tu quer aparecer aqui na frente de todo mundo. Assim, se foi isso, os dois estão certos, os dois estão errados, porque o Puma tá certo em pedir, pô, cara, vamos pro vestiário, vamos conversar lá dentro. E o Puma tá errado porque ele é um merda, não jogou nada, uma partida de merda, ele tinha que ouvir calado. Mas, tá bom. E o Thiago Mendes, cobrar ali, não foi o momento certo, mas tinha que cobrar também. Dito isto, muito bom. Posso estar falando isso porque o time ganhou, mas, ó, excelente. Eu gosto de time que briga, cara, que briga. Time que briga mostra que estão descontentes. E tinha que estar descontente mesmo. O primeiro tempo do Vasco foi fraco. E tudo foi nas costas do Puma. Pode ver que no segundo tempo nada aconteceu. O Vasco ajustou ali e nada aconteceu. O Puma voltou mais ligado também. Então, é bom os caras brigar. É bom. Mostra que estão descontentes. E deu certo. O Vasco volta pro segundo tempo muito melhor, se impondo muito mais e vencendo o jogo com certa tranquilidade. Fez os dois gols com o Spinelli, inclusive o gol dos 11 minutos. Obrigado. O Vasco foi um time malandro depois de muito tempo. A jogada acontece, o zagueiro deles dá um bote errado. Aí o Rojas vai tentar chegar, o outro zagueiro manda a bola para a lateral. O outro zagueiro cai lá fora do gramado, o Rojas bate o lateral rápido, excelente. Por quê? Os dois zagueiros estavam fora, não estavam na zaga, não estavam na zaga. Um deu bote errado, o outro foi dar cobertura, conseguiu mandar para lateral, só que ele saiu, o Rojas bateu o lateral rápido pro Gomes, o Gomes cruzou pro Spinelli, que dominou. Cara, de jeito argentino, dominou, chutou, não quer, tem essa de cavadinha, chapadinha. Dei uma porrada assim mesmo, e com ódio, com raiva, e o Vasco abriu o placar. Então, pô, excelente. O Vasco foi malandro depois de muito tempo. Quanto tempo você não viu o Vasco fazendo alguma malandragem no futebol? Pelo amor de Deus. Os jogadores são tudo muito lesos, sei lá. Então, foi muito importante esse gol do Vasco. Aí abriu o caminho. O Vasco continua. Mas aí, importante frisar: o único lance de perigo do Paysandu foi logo após o gol do Vasco. O Robert Renan dá mole. Inclusive, o Robert Renan tem perdido essas jogadas no corpo, tá me irritando. O Paysandu tem uma bola sozinha dentro da área. O Vasco marca mal, né? Sozinho dentro da área, o cara isola. O único lance do Paysandu de perigo no segundo tempo, que poderia ter dado tudo errado. Isso foi logo após o nosso gol. Então, graças a Deus essa bola não entrou. E, bom, ainda bem, porque o Vasco não merecia tomar esse gol. E o Vasco, aos 16 minutos, o Rojas lança na cabeça do Spinelli para fazer 2 a 0. E aí fica bonito, ficar tranquilo. O Spinelli até cai ali machucado, enfim. Nada demais. Destacar aqui, destaque mesmo, gostei da partida do Barros, mais uma vez seguro. E do Thiago Mendes, capitão, mais uma vez jogando muita bola. Spinelli com 2 gols e o Gomes quando entra no jogo. O Vasco entra no jogo e quando entra no jogo esquece. Ponto negativo: o Vasco continua torto. Só ataca por um lado, é torto. O time é torto, o time é manco. O lado direito com o Tietê de falso ponta. Lembra muito, foi até comentado na transmissão do Sport TV, não sei se vocês viram no Sport TV. Lembra muito quando o Renato tinha o Ramiro no Grêmio. Então, com certeza o Renato pensa o Tietê como esse Ramiro, que era um cara que era volante e jogava de ponta ali pro time dele, pro time ter um equilíbrio. Acho que ele vê isso no Tietê e eu acho que vai acabar se mantendo assim para sempre. Mas, em algumas ocasiões, tem que jogar um ponta ali de origem. Inclusive, o Adson entrou relativamente bem. Mais uma vez, o Adson vem entrando bem no Vasco e pensei, inclusive, que seria titular hoje. Enfim, destacar uma coisa importante. É apenas o segundo gol de Renato Gaúcho, segundo jogo
de Renato Gaúcho, que o Vasco não leva gol, os dois em Copas. Um foi contra o Barraca Central pela Sul-Americana, outro hoje. Resumindo, nossa defesa precisa melhorar muito. Contra times da Série A, a gente tem levado gols. E isso, uma hora a conta vai chegar e a gente vai se irritar bastante. Bom, vamos para as notas de cada um. Léo Jardim, 5. Puma, 0. Partida irritante do Puma. A dupla de zaga. Não sei, eles me irritaram hoje. Caramba. Tá 5 pra cada aqui, só pra não ficar feio. Cuiabano, partida esquisita, 5 também. Barros, nota 8, jogou bem demais. Thiago Mendes, 8. Tietê, vou dar 5, nem vi no jogo direito. Porras, pela malandragem, nota 7, só pela malandragem. Teve a malícia de bater esse lateral rápido. Gomes, 7 também. Quando entrou no jogo, o Vasco ganhou, foi papo 1. E o Spinelli, nota 10, 2 gols, não tem erro. Chegou pra ele, fez os gols e acabou. Dos que entraram, o Brenner fez a jogada do gol anulado, nota 5. França, 0. Renato Gaúcho. Tinha até esquecido. Renato Gaúcho. Esqueça Matheus França. De novo. Esqueça Matheus França. Pelo amor de Deus. Não tem jeito esse cara. Não tem solução. Atrapalhou o Nuno. Furou bola. É um cara, pelo amor... Esquece. Nada contra o jogador, mas esquece ele. Esquece. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esquece Matheus França. Não dá mais. Nuno entrou mal, mas fez o gol ali. Infelizmente foi anulado. De 5. Adson, nota 5 também. E o Hugo Moura, nota 5. Nota 5 pra todo mundo. Todo mundo foi nota 5. Primeiro tempo, nota 0 pra todo mundo. Segundo tempo, nota 5 pra todo mundo. Média 5. Tá bom, tá lindo, vamos embora. Segundo jogo é só dia 13 de maio, hoje é dia 21 ainda. Então, um jogo muito longe. E o próximo jogo do Vasco é contra o Corinthians. E só quero ganhar do Corinthians do Diniz. Só isso. Seria lindo. Porém, não é São Paulo. A gente sempre joga mal. Mas vamos tentar mudar isso dessa vez. Repito, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui o jogo comigo se vocês concordam com as minhas notas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Me sigam no Instagram, que vai estar na descrição. E lá no TikTok também, que de vez em quando eu posto uns vídeos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.